O universo teria mesmo bilhões de anos? Sou o físico e professor Adalto Lourenço. Tenho certeza que você está se inscrevendo no meu canal, Adalto Lourenço. Daí clique no sininho, só assim para saber sobre os novos vídeos que estamos produzindo. Afinal, o universo seria realmente velho? Vou usar as evidências científicas para dar a resposta, mas primeiro uma palavrinha sobre o modelo Big Bang. O modelo Big Bang propõe que o universo teria bilhões de anos. Segundo esse modelo, conhecido também como modelo Lambda CDM ou Lambda Cold Dark Matter, o universo teria quase 13,8 bilhões de anos. Não vou discutir aqui os detalhes explicando como alguns cientistas chegaram nesse número de anos. Só para não perder o foco. Se você quiser conhecer esses detalhes, basta procurar. Existe muito material disponível sobre isso para ser lido e estudado. Meu alvo aqui é outro. Como disse, o que a evidência nos mostra? Vamos começar por aquilo que podemos estudar. A luz proveniente das estrelas. O que podemos aprender com essa luz? O Sol, por exemplo, é uma estrela. Seria óbvio começarmos por ele. A primeira coisa que podemos aprender observando a luz do Sol é fascinante. Estudando essa luz que vem dele, é possível determinar quais elementos químicos estão presentes na sua composição, como também a quantidade desses elementos que estão presentes nele, que fazem parte da sua constituição como um todo. Por exemplo, 73,5% da massa do Sol é hidrogênio, 24,9% é hélio e o restante, 1,6%, tem um pouco de oxigênio, carbono, ferro, nitrogênio, silício, magnésio, enxofre e outros elementos químicos. Como esses elementos químicos foram parar lá, no Sol? Sobre o hidrogênio tem muita discussão. Vou deixar esse tópico para um outro vídeo. Vou falar e vou focar nos demais elementos, pois sobre eles existe um consenso na ciência. O hélio e os demais elementos foram e ainda estão sendo produzidos pelo Sol por meio de um processo chamado fusão nuclear. Vou explicar de forma bem simples como o elemento químico hélio é formado no Sol através desse processo. 4 átomos de hidrogênio se fundem e eles formam um átomo de hélio. Nesse processo, uma parte vira matéria, o átomo de hélio, e o restante vira energia, que é liberada em forma de luz visível, infravermelha e ultravioleta. Um pouco dessa luz chega aqui na Terra. São 4 milhões de toneladas de matéria sendo transformadas em energia por segundo no nosso Sol. Segundo cientistas naturalistas, o Sol teria demorado aproximadamente 4,6 bilhões de anos para produzir as quantidades de hélio, oxigênio, carbono, ferro, nitrogênio e os demais elementos químicos que observamos hoje nele. Como eles sabem que demoraria 4,6 bilhões de anos? Pela quantidade calculada que estaria sendo produzida ao longo de um período específico de tempo. Isso é extremamente importante. Deixa-me explicar o porquê. No início do universo não deveria existir estrelas com essas quantidades de elementos químicos. O tempo não teria sido suficiente para que o processo de fusão nuclear formasse esses elementos químicos nas estrelas, de forma abundante, como vemos no Sol e nas estrelas da nossa galáxia. Por essa razão, a ciência afirma que estrelas que tenham esses elementos químicos em grande quantidade na sua composição são estrelas maduras. Só por curiosidade, na astronomia, essas estrelas maduras são aquelas com alta metalicidade. Essa é a terminologia técnica geralmente encontrada nas publicações científicas. Agora, sabemos diferenciar, ou seja, a diferença entre estrelas jovens e estrelas maduras pela própria definição e conhecimento da ciência. Podemos avançar um pouco mais. E vou usar uma ilustração para ficar mais fácil. Se eu perguntasse para uma pessoa num dia ensolarado,
O Sol está brilhando agora? Como assim? Se o dia está ensolarado, a resposta é óbvia, não é? Vejamos. Um dos nossos pequenos observadores disse que sim, o Sol está brilhando agora. O outro, olha a resposta dele, eu não sei. Por que ele disse eu não sei? Ele não está vendo o Sol, ou não estaria vendo o Sol? Veja a explicação que ele deu. A distância entre a Terra e o Sol é de quase 150 milhões de quilômetros. E a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que a luz, ao sair da superfície do Sol, demorará 8 minutos e 19 segundos para chegar até aqui, na superfície da Terra. Percebeu? Então a luz do Sol que uma pessoa vê, que a pessoa vê, teria saído do Sol há 8 minutos e 19 segundos. Isso significa que essa pessoa não estaria vendo o Sol como ele é agora, mas sim como ele teria sido há 8 minutos e 19 segundos atrás. Portanto, quando olhamos para o Sol, não estamos vendo como ele é agora, mas sim como ele foi no passado. Não é fascinante? Deixe-me expandir um pouco mais as implicações desse fato. Da mesma maneira que ao olhar para o Sol, eu não o vejo como ele é agora, mas sim como ele teria sido no passado, também acontece com os demais corpos celestes. Por exemplo, nós não vemos uma galáxia como ela é agora, mas sim como ela teria sido no passado. Talvez você esteja pensando, então a resposta é clara. Se as galáxias estão a bilhões de anos-luz da Terra, a luz dessas galáxias teria demorado bilhões de anos para chegar aqui. Então o universo só pode ser muito velho. Esse raciocínio é lógico. Concordo com você. Ele só precisa ser testado para sabermos se ele está correto, porque nem todo raciocínio lógico está correto. Para isso, vou usar uma ilustração. Imagine uma pessoa com 62 anos no ano de 2020. Aqui está. Como ela teria sido há 10 anos, em 2010, quando ela tinha 52 anos? E há 20 anos atrás, no ano 2000, quando ela tinha 42 anos? E há 30 anos atrás, no ano 1990, quando ela tinha 32 anos? E há 40 anos atrás, no ano 1980, quando ela tinha 22 anos? E há 50 anos atrás, no ano 1970, quando ela tinha 12 anos? E qual seria a aparência dela há 60 anos atrás, em 1960, quando ela tinha apenas 2 anos? Muito legal, não é? Se pudéssemos ir em direção ao passado, voltando no tempo, veríamos a pessoa cada vez mais jovem. No caso de uma pessoa, não seria possível, a menos que tivéssemos as imagens, fotografias, coisas desse tipo. No caso do universo é diferente. Quanto mais distante olharmos, observaremos um passado cada vez mais distante, pelo tempo que a luz demora para chegar aqui. É como se estivéssemos olhando num túnel do tempo. Em outras palavras, galáxias próximas deveriam parecer maduras, enquanto que galáxias distantes deveriam parecer jovens. Preciso acrescentar aqui mais um fator importante. Você se lembra do que foi dito sobre estrelas maduras? Elas são maduras devido à quantidade de certos elementos químicos na sua estrutura. Muitos desses elementos químicos produzidos pelas estrelas são lançados por elas no espaço sideral, formando um tipo de uma poeira cósmica. Isso significa que quanto mais o tempo passa, mais poeira é formada. A ciência avalia a quantidade de poeira existente numa galáxia para determinar também se ela seria jovem ou madura. Galáxias jovens não teriam praticamente poeira nenhuma, enquanto que galáxias maduras seriam muito poeirentas. Vou repetir para ficar claro. Galáxias muito distantes, a bilhões de anos-luz de distância da Terra, seriam jovens, não tendo a variedade nem a quantidade de elementos químicos encontrados nas estrelas das galáxias maduras, e também teriam uma quantidade insignificante, ou quase nada, de poeira. Existe ainda um outro ponto importante a ser considerado: a quantidade de estrelas de uma galáxia. Lembra que tudo isso é para sabermos se o universo é antigo ou não. Segundo o Big Bang, estrelas teriam se formado espontaneamente ao longo do tempo. Assim, as galáxias distantes, logo no início do universo, teriam poucas estrelas. Logo,
elas não poderiam ser massivas. Esse termo massivo que os astrônomos usam trata da massa de uma galáxia devido à quantidade de estrelas que ela possui. Portanto, segundo o Big Bang, as galáxias distantes não poderiam ser massivas, teriam poucas estrelas. Bom, precisamos somente de mais um elemento para responder à pergunta inicial. E quero colocá-lo da seguinte forma. O que significa uma galáxia distante? Vou explicar usando um pouquinho da ciência. Na astronomia, existe um parâmetro, Z, que é conhecido por desvio espectrográfico da luz para o vermelho, redshift no inglês. Ele determina a distância do corpo celeste observado e o tempo que a luz demoraria para chegar até aqui, na Terra. Por exemplo, uma galáxia com Z igual a 1 estaria a 10,2 bilhões de anos-luz de distância da Terra. A luz proveniente dela, usando as pressuposições do modelo Big Bang, teria demorado 7,7 bilhões de anos para chegar aqui. Portanto, estaríamos vendo essa galáxia, teoricamente, como ela teria sido há 7,7 bilhões de anos, quase a metade do tempo da idade do universo proposto pelos naturalistas. Já uma outra galáxia, cujo parâmetro Z fosse 10, ela estaria a 26,6 bilhões de anos-luz da Terra. E a luz vindo dessa galáxia, outra vez, usando as pressuposições do modelo Big Bang, teria demorado 13,2 bilhões de anos para chegar aqui. Como disse, teoricamente estaríamos vendo como essa galáxia teria sido há 13,2 bilhões de anos atrás, há 800 milhões de anos após o Big Bang, segundo a interpretação dos naturalistas. Para o pessoal da física e da astronomia, é importante lembrar que esses valores calculados dependem da constante de Hubble, cujo valor mais recente é 73,9 km por segundo por megaparsec, publicado em maio de 2020, bem diferente do valor antigo, e da densidade crítica do universo, conhecida por ωm. Pois bem, vamos colocar as coisas juntas aí e vamos avançar um pouquinho mais. Deixe-me colocar essas 4 áreas de conhecimento juntos. O tipo e a quantidade de elementos químicos observados numa galáxia, esse é o primeiro. O segundo, a quantidade de poeira. O terceiro, a massa da galáxia. E o quarto, a distância e o tempo que a luz teria demorado para chegar até aqui. Deixe-me colocar assim. Se o universo tivesse bilhões de anos, ao observarmos as galáxias muito distantes, a bilhões de anos-luz da Terra, observaríamos galáxias com poucas estrelas, possuindo praticamente só hidrogênio e quase nada de poeira. Se o universo for jovem, as galáxias distantes também teriam que parecer maduras, com muitas estrelas. Em outras palavras, massivas, com elementos químicos além do hidrogênio e muita poeira. Por questão de tempo, vou citar apenas alguns exemplos das muitas publicações científicas que falam exatamente dessas descobertas. Um artigo publicado pela NASA em 1994 trata das descobertas feitas através do telescópio Hubble. Observe o título da publicação: Galáxias adultas num universo infantil. Ou seja, segundo as observações feitas através do telescópio Hubble, no início do universo existiam galáxias adultas, maduras. Uma outra publicação importante apareceu na revista The Astrophysical Journal, de 1º de março de 2016. O artigo trata da descoberta de uma galáxia massiva, que é uma característica de galáxias maduras, logo no início do universo. O parâmetro Z dessa galáxia é 11,1. Usando as pressuposições do modelo Big Bang, a luz teria saído de lá 400 milhões de anos após o Big Bang, ou seja, praticamente no início. Observe o que foi dito pelos cientistas sobre essa descoberta. O fato de uma galáxia tão massiva ter existido logo depois que as primeiras estrelas começaram a se formar é um desafio para alguns modelos teóricos atuais da formação de galáxias. Apenas para informação, o principal desses modelos teóricos é o Big Bang. Uma outra descoberta fascinante foi publicada na revista Astronomy and Astrophysics,
no dia 27 de outubro de 2020. O estudo é uma análise de 118 galáxias distantes do início do universo. O estudo concluiu que todas elas eram massivas e maduras. Observe o que foi dito sobre essa descoberta. Galáxias massivas já eram muito mais maduras no início do universo do que o esperado. Isso foi mostrado por uma equipe internacional de astrônomos que estudou 118 galáxias distantes com o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, conhecido como ALMA. Foi interessante ler também o que disse o Dr. Andreas Feist, astrônomo do Centro de Análise e Processamento de Infravermelho, o IPAC, da Caltech. Para nossa surpresa, muitas delas eram muito mais maduras do que esperávamos. Galáxias adultas, maduras, no início do universo? Essa é a evidência. Deixe-me concluir usando uma analogia do que essas descobertas significam para o estabelecimento da idade do universo. Imagine uma pessoa que fosse adulta lá no ano de 1900. Ela estaria viva hoje? É óbvio que não. Pense nisso. Se há bilhões de anos as galáxias já eram maduras, hoje não deveria haver mais nenhuma galáxia que pudesse ser observada. Todas já teriam morrido. Na verdade, nem nós estaríamos aqui para observá-las. A existência de galáxias maduras logo no início do universo demonstra que o tempo decorrido desde a origem até aqui foi curto. Ou seja, o universo tem que ser recente. Percebe? Até onde os nossos telescópios têm nos permitido observar, temos visto estruturas completas, complexas, perfeitamente funcionais e maduras logo no início do universo, a bilhões de anos-luz da Terra. Sabe o que é interessante? É que eu li isso também em um outro livro que foi escrito há mais de 3.500 anos.